Bem? Beleza, então vamos lá. Beleza. Então vamos lá, pessoal. A gente convida, e já está na mesa, o professor Zé Miguel. Vai em português mesmo, né? Zé Miguel. Zé Miguel. Lá é sempre cerrado. E também chamamos para a mesa o companheiro Fernando, companheiro do Anis, representando o Anis. Então, nós vamos fazer o seguinte encaminhamento. O companheiro Miguel terá meia hora para fazer a exposição dele, tranquila. Ele já preparou o material em português, foi isso? Português. E cadê o nosso tradutor? Cadê o companheiro que vai traduzir? Qualquer tipo de pergunta. Cadê o professor de espanhol? Esse gato por aqui. Cadê? Pode começar que eu Pode acender. Aqui, ó. Oi. Disse falar com vocês. Então, não, porque na hora das perguntas ele vai precisar do tradutor. Pode ser que ele não entenda. Mas nós acertamos com o companheiro. Depois, Romão. Então vamos começar, tá? Depois dos 30 minutos do companheiro, seremos aqui 15 minutos por antes e 15 minutos por Zé. Dividindo os fundadores presentes. Ok? Tranquilo? Boa. Então vamos lá. Companheiro, fique à vontade. Vocês têm 30 minutos. Segue para fechar a porta aí. Boa tarde a todos. Muito obrigado, sin hacer pero compite. Yo voy a preguntar sobre la experiencia chilena, pero también estoy muy interesado en aprender sobre el proceso que José y yo actualmente no recibe, sino muy estimulante escuchar a discusado presente. Hoy en Chile nosotros estamos ante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que asumió una estrategia que denominamos precisamente bolsonarista, profundamente demagógica y confrontadora con actores sociales, que visa tornar imposible cualquier debate serio bien fundamentado sobre los problemas de nuestra educación. Bom, peço desculpas pelo meu português, talvez não seja tão bom. Eu trouxe a apresentação escrita, mas talvez para o debate subsequente eu possa precisar de alguma ajuda enquanto a tradução. Esta apresentação será focada principalmente na mercantilização educacional chilena expressa em educação escolar. Faremos referências mais curtas ao ensino superior na medida necessária para... Para a medida necessária para complementar e esclarecer. Só um minuto. Precisa da tradução dele então? Posso ver melhor do que o meu. Beleza, vai lá. Está escrito. De cualquier forma, existe una trayectoria bastante común en el ensino básico y medio y en el ensino superior en torno a las características del sistema y las pruebas transversales. Bueno, primero, ¿por qué Chile es tan interesante de observar en esta discusión? Bueno, Chile representa un caso sin comparación en un mundo caracterizado por la organización como un mercado educacional en todos los niveles. O pesquisador chileno Cristian Pereira define 3 aspectos característicos de un mercado educacional. O centro da liberdade da escolha das famílias como princípio norteador. Veremos que eso está longe de ser tan libre en la educación chilena. Segundo, oferta de educación concentrada principalmente en actores privados. Tercero, a competición por estudiantes a recursos en las instituciones de ensino, sean estas públicas o privadas. As fundações do sistema de mercado educacional chileno estão localizadas na transformação econômica e social global empreendida pela ditadura militar chilena e aprofundada pelos governos civis consequentes. É uma transformação economicamente marcada pelo desmantelamento do antigo setor industrial, a fim de dar lugar a um crescimento basado na exportação de matérias-primas, principalmente cobre, no caso chileno, na extensão do setor dos serviços. Também marcado pelo forte desenvolvimento do capital privado, primero no campo productivo, mas já com força desde os anos 60, também no setor de serviços sociais, educação, saúde, previdência. Eu visto que estão discutindo a reforma previdencial e também estão mirando muito a Chile como espelho, lamentablemente, el gobierno de Bolsonaro. Bueno, inserción del capital privado en
sociais, mas sempre fortemente protegido, estimulado por medio de subsidios y garantías estatales, configurándose en lo que Luis Encina llamó capitalismo de servicio público. A política educacional da ditadura militar chilena é o resultado do encontro entre três forças: as posições mais restaurativas ligadas ao campo militar, a tecnocracia da formação neoliberal aos operários da escola de Chicago, os famosos Chicago Boys, também posições bastante ligadas ao conservadorismo católico. A Igreja Católica é um ator com uma alta poder de determinação sobre o sistema educacional chileno, especialmente no nível escolar. Esses atores convergem para operar do princípio comum, o papel subsidiário do Estado. É importante enfatizar isso, porque, ao contrário de que o que se pensa a vezes, neoliberalismo não significa menos Estado ou reduz o Estado. Pelo contrário, muitas vezes os recursos econômicos, humanos ou técnicos do Estado se multiplicam ao longo deste processo, mas com outro caráter. Não se trata mais do Estado como um mecanismo do sistema educacional através da oferta de educação pública, mas principalmente de um Estado encargado de coordenar, estabelecer as regras do jogo, estimular através de recursos públicos as ações de atores privados dentro do mercado. Uma orientação subsidiária que determina que o Estado intervenha como provedor direto somente quando não houver privados que o possam ou queiram fazer. Bem, em geral, distintos autores que caracterizan as ditaduras latinoamericanas realizan una dualidad permanente entre una dimensión represiva y una dimensión fundacional. A dimensão represiva da ditadura do Augusto Pinochet é conhecida em todo o mundo, com centenas de combatentes sociais mortos e torturados em centros de detenção em todo Chile. O mais famoso é o Estadio Nacional de Santiago. No campo especificamente educacional, a ditadura desde o inicio redució os métodos de mudança que estaban desenvolviéndose fortemente desde a década dos 60. A reforma escolar realizada pelo governo democristiano de Eduardo Frei Montalva en 65, a reforma universitaria de 67, o proyectos de Escola Nacional Unificada promovido pelo governo de Salvador Allende de la Unidad Popular, proyectos no medio dos cuales estaba siendo promovida la incorporación maciza dos sectores medios populares a la educación. Sendo, por ejemplo, este momento, o primer gran momento de expansión de cobertura del ensino superior de Chile. No nivel escolar, a represión dictatorial resultó una intervención inmediata de los centros educacionales usando estrategias que iban desde el expurgo de planos, programas y textos para estudiar cualquier alusión a concientización, hasta detención, tortura, execución o desaparecimiento de algunos profesores. No medio desse processo, além disso, decide-se intervenir no Instituto Pedagógico da Universidade de Chile e poner fim às escolas normais, pilares na formação de professores de educação pública por mais de 130 anos, pregando uma ferida de morte na formação inicial de professores de Chile, que permanece sem solução até hoje. Também, por meio desse processo, o Sindicato Único de Trabalhadores de Educação, SUTE, que unificó todas las organizaciones relacionadas a educación, es desmantelada. A SUTE fue sustituida pelo Colegio de Profesores, solo apenas profesores, una institución de naturaleza corporativa, autoritaria y altamente jerárquica, cuyos líderes fueran electos por los militares. Después se democratizó, pero sigue siendo un colegio profesional, no un sindical. En cuanto a privatización de la dictadura, era baseada en 4 componentes fundamentales. Primero, a descentralización de administración, conocida como la municipalización de la educación escolar pública, o sea, a transferencia de gestão da escola pública para las menores unidades administrativas existentes en Chile, que son los municipios o comunas. Este proceso fue desenvolvido muy rápidamente en Chile. Comenzó en 1981. 84 das transferências já haviam sido feitas no ano seguinte. Da mesma forma, este processo consagra o princípio da igualdade de tratamento entre escolas municipais e privadas, pois ambos seriam supervisionados sobre as mesmas regras.
No medio de este proceso, além disso, o regime jurídico de profesores e trabalhadores de educação foi modificado, retirando o status de funcionários públicos. Isso resultou no isolamento de professores e trabalhadores de suas organizações no relacionamento com o Estado. Os trabalhadores de educação passam a ser regidos pelo Código do Trabalho. Código do Trabalho, parêntesis, elaborado por José Piñera, ministro de Economia da ditadura, que também é um exemplo mundial de uma legislação trabalhista profundamente antitrabalhista e antisindical. No Chile, negociação coletiva até hoje é restrita a escopo da empresa ou do local do trabalho. Não há negociação coletiva por rama de atividade no Chile. Assim, fecho parênteses. Assim, as condições de trabalho e salário dos trabalhadores de educação quedam nas mãos da relação unilateral com os municípios. Terceiro, o financiamento da educação é praticamente completo com base no subsídio à demanda, ou voucher. O financiamento é universalizado por doação por aluno como fonte de recursos, uma postura que antes só se aplicava a escolas privadas subsidiadas. Permanece até hoje como uma forma de financiamento para escolas públicas e subsidiadas. Os argumentos para defenderlo apuntam à eficiência da distribuição de recursos, a proximidade das escolas às famílias, e até recebem incluso um valor pedagógico, como prestado adicional sobre professores e gerentes para obter logros em retenção e assistência entre os alunos. Desde quienes defienden estos mecanismos de subvenção, enarbolan este tipo de argumentos. Finalmente, a criação e o crescimento das escolas particulares com financiamento estatal são fortemente incentivados. As escolas privadas subvencionadas, administradas por empresas, sociedades ou detentores particulares. Essas escolas existem a lo largo de toda a história do sistema escolar chileno, mas é na ditadura que se decide torná-las o eixo central do sistema e concebê-las abertamente como organizações sensibles aos estímulos de mercado, facultando as escolas para buscar fins lucrativos, competir con recursos punto a punto con escuelas municipales. En este modo, esa conformación del sistema educacional puede servir de una trayectoria acentuada del crecimiento de las matrículas de oferta de educación privada con recursos públicos, a línea gris do gráfico, en detrimento de las escuelas públicas municipales, a línea vermelha, salta a la vista, pasando del 78 a un 35% únicamente del sistema escolar chileno, la educación pública municipal, mientras que el principal componente son las escuelas privadas subvencionadas con recursos públicos. Las escuelas privadas pagas, la línea amarela, financiadas como a cobranza de pagamentos mensuales para sus filhos, representan los segmentos de élite del sistema, que nunca menos del 3% de los filhos, principalmente en los sectores de mayor renta. Além dos aspectos mencionados, en el año 88 también fue implementado o teste SIMCE, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, un teste padronizado que es aplicado a todas las escuelas en matemática y lenguaje. Ese teste procuró ofrecer una condición básica del mercado, tener información sobre la calidad de las escuelas, permitiendo que ellas sean ordenadas de mayor a peor y aplicadas a todos universalmente. Hizo explícito en la retórica de los tecnócratas del periodo a considerar una herramienta para informar a las familias de las que ellas ejercer su derecho a escoger las escuelas. Veremos cómo más tarde, en los años 90, o SIMCE se tornará una herramienta fundamental no aprofundamento do mercado educacional chileno. Cuanto al ensino superior, ocurrió un proceso análogo durante este periodo. La creación de nuevas instituciones privadas fue ampliamente estimulada con recursos públicos, pasando un sistema de tener 8 a más de 300 instituciones en apenas una década. Além, la facultad de obtener lucro fue dada a los dos tipos de instituciones extrauniversitarias, institutos profesionales y centros de entrenamiento técnico. O autofinanciamiento también fue impuesto a instituciones de educación superior, forzando a cobrar propinas a sus alumnos e introduciendo también fondos estatales vía voucher por medio de bolsas de estudio o crédito. Así, aliás, eles introducirán o endividamento
como forma de pagar o ensino superior en instituciones, sean estas públicas o privadas. Primero, endividamiento del estudiante con el Estado, que más tarde, en la década de 2000, sería endividado con bancos privados apoyados por el Estado. Por fin, semejante a la municipalización escolar, las antiguas grandes universidades estatales formalizadas, fueron despobladas de sus sedes en las diferentes regiones del país, todas ellas convertidas en instituciones autónomas. De este modo, en el ensino superior también existe un proceso semejante de expansión de las matrículas en las nuevas instituciones privadas creadas desde 1971. Tanto es así que si observamos, a modo de ejemplo, apenas la evolución de todo el sector estatal, a línea gris, que contrastamos con la fuerte expansión de las matrículas de las instituciones de un grupo económico específico, Lawrence International Universities, que imagino debe tener presencia en Brasil también. Un grupo que controla 3 universidades en 2 institutos profesionales. En los últimos 15 años, este grupo pasó a educar a casi la misma cantidad de gente que todo el sistema estatal, cerca de 180.000 estudiantes. Igual que el ciclo escolar, la masificación de los ciclos superiores es muy segmentada socioeconómicamente. Existe un sector de universidades privadas llamado Cota-1000, de alta selectividad y altas tarifas, donde concentrarse el 5% de más alta renta. Después, o sector de instituciones tradicionales previas a la reforma de la dictadura, que es el más diverso socialmente, más con mayor concentración de los sectores medios y altos. Finalmente, un sistema masivo lucrativo de universidades, institutos y centros de baja selectividad que concentra la matrícula de los sectores medios y populares y que fue precisamente o que más creció de manera desregulada a partir de las reformas dictatoriales. Finalmente, la última ley que la dictadura asignó literalmente un día antes de dejar el poder fue precisamente la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, que fue la ley que condensó todo este diseño institucional de educación civil. En democracia, como comentamos anteriormente, analizado el papel del Estado, la reforma educacional de la dictadura de Pinochet fue proyectada y antes aprofundada sobre los gobiernos civiles, liderados en su grande mayoría por la llamada concertación de los partidos por la democracia, concertación en español, supuestamente progresista. Esos gobiernos asumen las promesas de un modelo de mercado como sus propios, entienden la modernización educacional, no obligado a una mudanza global en la sociedad o un modelo de desenvolvimiento, mas con políticas sectoriales específicas que ayuden a ajustar y realizar promesas de un mercado moderno. Los gobiernos de concertación, de facto, levaron un tratamiento indiferenciado entre instituciones públicas y privadas escolares un paso adelante. Los primeros gobiernos de concertación, a unidades de bolsas escolares aumenta significativamente y avanzó mucho más en esa lógica como implementación do financiamiento compartilhado o copagamento en escuelas privadas subvencionadas. O sea, permitiendo para esas escuelas particulares que ya reciben financiamiento del Estado o poder también cobrar una tarifa mensual a las familias. Eso forma parte de una nueva estructura de incentivos adicionales para la expansión de los intereses privados de educación. Como política compensatoria para con los profesores, en 1991 he editado el Estatuto de Ensino que regula el trabajo docente, enfatizando la remuneración en los contratos. No en tanto, solo se aplica a la educación municipal. Profesores de educación privada subvencionada, trabajadores de educación en todos los tipos de escuelas continúan a ser gobernados por el Código de Trabajo implementado en dictadura. Adiós. Además de eso, los gobiernos de la concertación consolidaron a distancia de los profesores y trabajadores de toma de decisiones sobre educación, entendiéndolos más como trabajadores genéricos, cuyo diseño y supervisión deben ser asumidos por otros profesionales principalmente asociados a ingeniería o economía. Expresión gráfica de eso es la convocación de un comité técnico para el Diálogo Nacional de Modernización de Educación, conocido como comisario Brunner por su coordinador político, José Joaquín Brunner, un ex militante de izquierda,
que virou ideólogo da apropiación progresista do mercado educacional no Chile. Na comisión, cuyos 18 miembros eran políticos, académicos, empresarios, representantes de la Iglesia Católica e apoyadores de escuelas particulares. Ningún profesor o autor educacional fue convocado para un diálogo nacional. A Comisión Brunner lanzó as bases para una política escolar sustentada de 5 áreas. En primer lugar, son 2 programas de aprimoramento escolar, apoyo enfocado en escuelas específicas que incluyen componentes de intervención de la organización de escuela y con énfasis en los controles gerenciales, en la definición de indicadores mensurables como potencial para identificar efectos e impactos nos contextos escolares. Segundo, o aumento da pressão em relação à profissão de professor. Uma parte importante do diagnóstico da Comissão Brunner foi a falta de treinamento e habilidades profissionais dos professores como uma das principais fraquezas do sistema escolar chileno. Nesse sentido, as profissões sobre a prática profissional foram aumentadas. Por um lado, o estudo do ensino é relaxado, eliminando a taxa de vida e dando maiores poderes aos municípios para ajustar suas instalações de ensino. Além disso, en 1995 fue creado un Sistema Nacional de Avaliación del Desempeño de los Establecimientos, el SNEP, que establece un sistema de incentivos para el ensino de los equipos en un ranking cuyo principal componente es el test de CIMSE, que mencionaba anteriormente, inaugurando así una lógica de ligación competitiva entre remuneración y avaliaciones padronizadas. En relación al test de CIMSE, o tercero hecho es a extensão da incidencia y las consecuencias da prova CIMSE. También en 1995, por la primera vez, los resultados dos testes CIMSE son publicados. Y a partir de este año que los resultados dos CIMSE pasan a ser divulgados públicamente, inclusive incentivando su uso en rankings para orientar a escuelas de las familias nos términos propuestos por la literatura que incentiva la competición entre las escuelas. Eso incentiva una dinámica en la cual las escuelas en la práctica no competen por la calidad, más por la selección anterior que hacen de sus alumnos, muy relacionada por su vez a sus condiciones socioeconómicas. Selección que opera antes de entrar en un establecimiento, el test de admisión, o dentro de él, segregación interna, expulsiones. Esa es una de las principales razones para la profunda segregación socioeconómica del sistema escolar chileno hasta los días de hoy. Funciona como un mercado educacional segregado y diferenciado para los sectores de alta, media y popular. Esa también es una fuente adicional de presión sobre profesores y trabajadores de educación. O CIMSE no es apenas una herramienta que afecta directamente los salarios por medio de CIMSE, mas también, indirectamente, aumentando la presión para los equipos de gestão, profesores y trabajadores que actúan como CIMSE, porque caso contrario eso perjudica a la escuela como un todo. Além disso, introduce una profunda distorsión no trabajo pedagógico, a medida que la educación comienza a ser cada vez más orientada estrictamente para los campos de conocimiento medidos pelo CIMSE, aquello que la literatura especializada llama ensino de la prueba, teaching to the test, English. Un cuarto aspecto de la propia reforma curricular, centrada en un viraje de la pedagogía por objetivos para el desenvolvimiento de la educación por competencias, orientada sobre criterios técnicos, mensurables y cuantificables que se mantienen de los sustantivos hasta días actuales. Recientemente fue aprobado un ajuste de las bases curriculares que aprofunda esa lógica, relegando carácter de disciplinas electivas, asignaturas tales como historia, educación física, inglés, entre otras. Finalmente, a quinta área é o aumento significativo do tempo escolar a través de la reimplementación del día escolar integral en establecimientos subsidiados pelo Estado. Eso exigía necesariamente adaptación de infraestructura de las escuelas para poder enfrentar ese día. Su unidad de bolsas escolares fue significativamente aumentada. Una gran suma de recursos involucrados en la implementación del día escolar integral. En teoría, el día escolar integral implicaría una nueva ordenación del tiempo de actividades escolares orientadas para una educación integral que contemplaría oficinas artísticas, esportivas, etc. Dejaría a los profesores tiempo efectivo para planear y coordinar esos espacios. Pero en la práctica, apresado para mostrar resultados en testes padronizados,
Significa aumento das horas de ensino dedicadas a matemática e linguagem. E monitorização das comunidades para aproveitar o longo do dia de trabalho para reforçar tais tarefas. O último é importante, porque o ano 2000 marca um antes e um depois. Os resultados dos testes PISA daquele ano suscitan as primeiras alertas, uma vez que os resultados esperados não foram refletidos nesses testes. Esses resultados foram lidos como uma bailaçada da reforma, como uma bailaçada da dia escolar integral, com baixas docências acima mencionadas. O que veio daí foi um aprofundamento mais agressivo desses 5 eixos, principalmente aquele relacionado com a pressão sobre os professores. Uma crítica crescente dos professores, especialmente dos atores políticos dominantes e dos centros de estudos liberais, é instalada como señalar que os professores são portadores de uma cultura burocrática e estatista que os impediria inserir adequadamente na nova dinâmica de criação e distribuição do conhecimento da sociedade da informação. Isso resultou, no início da década, sobre o governo de Ricardo Lagos, na implementação do Sistema Nacional Obrigatório de Avaliação de Desempenho Individual de Professores para professores de escolas públicas, que estabelece consequências diretas na promoção e incentivos monetários. Mas, enquanto aumenta a pressão em culpa em relação aos professores, a formação inicial dos professores continuava muito desregulada, permitiendo que instituciones de qualidade duvidosa sejam aquelas que tenham os professores. En 1991 foi implementado um processo tímido de licenciamento de novas instituições, programas de melhoria direcionados semelhantes aos ligados a algumas escolas. Posteriormente, foi desenvolto um sistema de credenciamento para instituições que arraigas em programas de pós-graduação a cargo da Comissão Nacional de Credenciamento. Este proceso es muy insuficiente porque tienen que cumplir funciones muy diversas, desde intentar que las instituciones privadas lucrativas no quiebren hasta supuestamente promover excelencia académica. Año 2016 marca el inicio de una importante movilización social que por primera vez cuestiona estructuralmente las bases de la organización mercantil de nuestro sistema educacional, que más tarde también sería expresada con gran fuerza en 2011. En el caso de 2006, el autor principal sería el movimiento secundario, a llamada Revolución dos Pingüins de 2006, sobre el lema designado a la LOCE. Ya es considerada la primera grande movilización de masa que cuestiona directamente a base de un modelo educacional chileno como un todo. No entanto, a pesar de haber sido ampliamente cuestionada y puesta en práctica, la clase política se alineó para responder a esta movilización con un conjunto de reformas que antes consolidaban y aprofundaban un modelo dictatorial por lo pasivismo. Por eso será reemplazada por la Ley General de Educación, no muy distinta. El sistema de garantía de calidad incrementará la presión por resultados, introduciendo un proceso de clasificación de escolas a través de este CIRSE que puede até orientar decisiones de fechar escolas. Sebastián Piñera en 2010 asumió ese primer gobierno, siendo el primer gobierno declarado de directa desde la dictadura militar. No en tanto, las cuestiones escolares, su política, es más una continuidad con aspectos así mencionados. Piñera, su primer gobierno, es quien definitivamente promulga la ley del sistema de garantía de calidad, extiende la subvención escolar preferencial a un nivel educacional medio, etc. Pero, el primer gobierno de Piñera fue marcado por el ensino superior. En 2011 ábrese nuevamente la posibilidad de mudanza cuando el confronto reaparece, mas esta vez enfocado en el ensino superior. Esta movilización expresará más claramente o enmarañado entre la demanda por educación pública de la media clase media, con el surgimiento macizo de las contradicciones, los filios de la modernización neoliberal, que eran estudiantes segregados en nuevas instituciones caracterizadas por esencias lucrativas y de baja calidad, profundamente endividados, ainda más desde el 2016 con la implementación del programa de crédito con aval del Estado, donde el Estado actúa como intermediario entre el estudiante y los bancos privados.
o programa de Michelle Bachelet, o gobierno Piñera no logró fechar el conflicto, pero tampoco as fuerzas de mudanza tampoco pudieron avanzar de otro lado. En esa situación de bloqueo, incerteza, la reforma educacional de Michelle Bachelet se ha autopresentado como una aposta de apropiación el procesamiento del confort. Pero hubo dos armas de intención. Por un lado, fue propuesta como una agenda de transformaciones con la educación pública como motor y sello, pero finalmente prevaleció una orientación de control técnico del mercado, por medio de herramientas propias del Estado subsidiario, regulamentado en vouchers. En honor al tiempo me centré únicamente en lo que quizás más en la llamada ley de inclusión, que prohibiría el lucro, el copagamento, el acelerado de la educación escolar. No en tanto con una limitación trascendental. O proyecto pedía mistura social e inclusado, mas sem tocar nos círculos de socialización de educación privada pagada. O verdadero espacio para la reproducción unitaria de la educación escolar chilena. O proyecto fue limitado a las escuelas que recibían recursos públicos. Las escuelas de élites no fueron obligadas a nada de esto. En relación al financiamiento, el proyecto procuró eliminar el copagamento con base en un aumento progresivo del financiamiento estatal para sustituir esos recursos. Y en términos de lucro, de facto, a gran mayoría de las escuelas subsidiadas que buscaban lucro tornóse legalmente constituidas como entidades sin fines lucrativos, pero la ley también estableció obligación de los propietarios de poseer las instalaciones de sus escuelas para impedir el lucro por medio de inmuebles con locación propia. Mas entrada en vigor ha sido fodiada repetidamente desde el Congreso. Rápidamente, un proceso de desmunicipalización presentado así rimbombantemente, pero que en la práctica ha sido más bien un cambio de sostenedor hacia la creación de servicios locales de educación, que además no se va a ejecutar efectivamente. La ejecución finalmente se están actualmente concretando 11 de los 68 servicios locales propuestos, y el gobierno de Piñera no tiene mucha voluntad de avanzar mucho más. Una ley de carrera docente que me gustaría profundizar después, pero que profundiza la lógica de vinculación competitiva entre avaliaciones externas, entre avaliaciones patrocinadas y remuneraciones, incentivos. Es la reforma del ensino superior que predominantemente tuvo como foco el fortalecer el control tecnocrático, la certificación de las instituciones del ensino superior, establecer financiamiento vía voucher para estudios gratuitos a estudiantes más vulnerables en instituciones estatales y privadas que atendían ciertos requisitos. Se procuraba un absurdo, un mercado gratuito que no existe en lugar ninguno. Hizo resumen más o menos exhaustivamente cuál ha sido un camino de la comercialización de la educación chilena. Hoy estamos, como decía al comienzo, un escenario complejo, ya tenemos un gobierno que inicialmente que ha asumido una mirada bolsonarista, demagógica, de confronto con actores sociales de educación. Ahora, hay muchos ejemplos: aumento fuerte de la represión policial en las escuelas públicas, la promoción de la instalación del voucher, ahora también la educación preescolar. En fin, en ese medio tiempo, mientras gobiernos hacen esto, movilizaciones macizas de este año de profesores y profesionales de educación, de una fuerte emergencia en la lucha feminista, de su reivindicación por educación no sexista, un movimiento estudiantil que aborda preocupaciones emergentes como salud mental en las escuelas y universidades, muestra una sociedad chilena que continúa sangrando por las heridas de su sistema educacional, en un conflicto que permanece abierto en Chile hasta hoy. Bueno, dejo por aquí por enquanto, esperando que podamos continuar tocando experiencias para nos guiar en la ruta de la conquista del derecho a la educación. Muy obrigado. Obrigado, compañero. ¿Se entendió? Sí.
a gente vai passar a palavra para o operador antes, 15 minutos. Boa noite, companheiros e companheiras. Agradecer o convite do Sinasef para socializar um pouco as análises que a gente vem fazendo no nosso sindicato, né? E especialmente num momento muito difícil, né, em que a gente está sob constante ataque ideológico, político, econômico da extrema-direita, né? E um momento que exige a gente aprofundar os nossos esforços por unidade. Então, tá aqui socializando algumas das nossas análises, participando do debate, dando uma pequena contribuição para essa atividade de vocês, a gente acha bastante importante, né? A minha intervenção aqui, eu vou falar um pouco do Futurice, especialmente, porque a análise que a gente vem fazendo no Sindicato Nacional, né, é que o Futurice expressa, basicamente, é uma expressão bastante significativa, né, bastante ilustrativa do projeto do Capital para a Educação, né? É bem interessante a gente ver a apresentação aqui do companheiro chileno, né, que até a terminologia, os problemas, o programa do Capital é bastante homogêneo, né, de certa maneira. E muitos dos problemas enfrentados por eles são os problemas que a gente está enfrentando hoje e vai enfrentar ainda com o aprofundamento dos ataques, né? Então, para falar a gente tinha um monte de jeito de falar dos ataques contra a educação, né? Falar dos gastos, a tentativa de ressuscitar o Escola Sem Partido, agora que o governo está anunciando, né? Não sei se vocês viram, agora é Educação para Todos, né? O novo Escola Sem Partido que o governo Bolsonaro está apresentando, né? Educação domiciliar, o processo de militarização da educação, que aqui no Distrito Federal e no estado de Goiás é um problema fundamental para a gente enfrentar. Mas a gente escolheu falar um pouco do Futurice porque ele é a expressão de várias das contradições e é muito claro a forma como o Weintraub, né, e a sua equipe estão reproduzindo basicamente o programa de 3 setores que são extremamente influentes no governo Bolsonaro, né? O primeiro deles é o Banco Mundial, né? A gente já fala um pouco disso. O segundo é a Frente Parlamentar Evangélica. E o terceiro é uma ONG de empresários do ensino, né? Que tem o nome de Todos pela Educação, né? Que inclusive um dos dirigentes dessa ONG, né, tinha sido cotado para ser ministro da Educação, antes dos evangélicos apresentarem os lobbies deles, etc. E assim, né, quem mostra claramente, né, que como o Futurice é resultado disso tudo foi o próprio ministro, né, que 2 dias atrás pediu o apoio dos empresários do ensino, né, e aí vale a pena citar ele, né, ele fala, olha, eu preciso do suporte das bases e das bancadas dos senhores para passar o Futurice e assim ter verbas para financiar o ensino privado, né? Junto com os impropérios dele lá, né? Zebra gorda, etc. Tal. Ele coloca isso que expressa bastante o projeto do Capital pela Educação, né? Disputar o fundo público, se apropriar privadamente e transformar a educação em mercadoria, né? E o Futurice, né, ele expressa basicamente essa aliança, né, entre capital financeiro, né, os liberais, ultraliberais, que tem o grande porta-voz no Paulo Guedes, né. O Futurice também expressa, em certa medida, né, o lobby do fundamentalismo cristão, que se expressa na Frente Parlamentar Evangélica, e também as próprias ideologias dos conservadores olavistas, né, que o Weintraub mesmo uma grande expressão disso daí, né? Como eu tinha dito para vocês, é muito interessante o governo Bolsonaro, né, e o Futurice, né? Qualquer um que leia, né, o Sinasef tem parecer sobre isso, tem análise sobre isso, a gente tem, todo mundo que analisa chega à primeira conclusão seguinte: olha, quem escreveu o Futurice não manja do que acontece na universidade, nos institutos federais, não tem nem noção de direito administrativo do Estado brasileiro, assim, né? Mas o Futurice é uma expressão clara e cristalina de uma cartilha
produzida pelo Banco Mundial, que é chamada de ajuste justo. As linhas fundamentais do futuro estão lá no ajuste justo. Quem quiser encontrar a raiz dele, é só ler esse documento, está disponível online. E esse documento é bem expressivo do tamanho do desafio que a gente precisa enfrentar. Porque veja o seguinte, quem encomendou esse documento para o Banco Mundial foi o governo Dilma Rousseff em 2015. Né? Então, o governo procura o Banco Mundial, pede para o Banco Mundial produzir uma série de orientações sobre como tocar a educação. No entanto, tem o impedimento da Dilma, né? E aí, quando o Banco Mundial entrega o seu resultado, ele entrega para o governo do Temer, né? O governo legítimo do Temer, em 2017. Agora, quem se encarregou de papagaiar, né, e implementar agressivamente o programa do Banco Mundial foi o governo Bolsonaro, né? Esse documento ele também orienta, né, um manifesto que a Frente Parlamentar Evangélica publicou no finalzinho do ano passado, logo depois das eleições, que é um documento que serve para orientar a atuação dos parlamentares evangélicos entre 2018 até o fim do mandato deles, né? Esse documento também repete, da Frente Parlamentar repete todas as diretrizes do Banco Mundial, né? A defesa da eficiência, a defesa do mercado, do processo de mercantilização. Só que o que tem de novo no documento da Frente Parlamentar, novo entre aspas, né? É que além do fetiche, né, da mercantilização da educação, tem toda a pauta conservadora, né? Defesa da família, ataque ao trabalho do professor, ataque às universidades, a corrupção. O documento chega a falar, olha, as universidades e institutos federais, isso é citação literal deles, né, estão pervertidos por pornografia e toda sorte de mazelas que a sociedade tem. Tá? Palavras deles, tá? Não. E finalmente, né, o Conselho Dirigente da ONG Todos pela Educação produziu um documento chamado Educação Já, que também orienta, né, boa parte das intervenções desse Ministério da Educação. A Viviane Sena, né, recentemente tem dado várias declarações de como ela tem tentado orientar, né, a atuação do Weintraub na direção do Ministério. Né? É importante colocar também, né, que boa parte dessas diretrizes estão presentes no próprio programa do Bolsonaro. Né? É óbvio que na campanha eleitoral, né, o que marcou a campanha do Bolsonaro foi fake news, né, mamadeira de piroca, daí para baixo, todo mundo sabe disso. Mas se a gente acessasse lá o site do PSL, tinha lá o programinha dele lá, né, em alguns slides, né, essa rapaziada gosta bastante de slide, né, e basicamente tem dois eixos fundamentais no programa do Bolsonaro para a educação: a guerra cultural, né, e o anti-intelectualismo que a gente assiste no nosso cotidiano. E aí, a resposta para essa guerra cultural é o processo de militarização da educação, né? Vamos lembrar que uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi criar uma secretaria especial para implementar o modelo de militarização das escolas, né? Recentemente, alguns dias atrás, né, o ministro prometeu criar até o final do ano militarizar mais 56 escolas e prometeu R$1 milhão para cada uma das escolas que aderissem ao modelo militar, né? A outra saída é entregar a educação para a família. Daí que a ofensiva que está se expressando no processo de educação domiciliar, que é um projeto que foi formulado pelo Ministério da Damares, lá, né, da família, etc, etc. Esse é o primeiro eixo do programa Bolsonaro. O segundo eixo, né, é o de educação para o mercado. E aí tem duas palavras-chave da autoajuda empresarial, né, que é empreendedorismo e meritocracia, né? Junto com a terceira, que é inovação, né? Esqueci. Empreendedorismo é aquela coisa, né? A gente virar empresários de nós mesmos, né? Aquilo que todo coach propõe pra gente, né? A gente virar mercadorias que sabem se vender, né? Prontos para competir com qualquer um, né? E que tem como objeto de vida acumular dinheiro e capital. E a outra é a inovação, né, que, em nome, né, da busca de conhecimento novo, basicamente reduz a pesquisa, né, a produção para o mercado, né, ou criação de patentes, né, uma especial valorização. O programa coloca isso, né, o programa do Bolsonaro, valorizar especialmente a área biomédica e a área tecnológica. Né. Então, se você precisa de qualquer outra coisa que não esteja fora disso, né,
não cabe fazer pesquisa, né? E parte fundamental desse programa também são as parcerias público-privadas, né? Que, junto com aquela retórica, isso está muito claro, está muito presente, muito forte no documento do Banco Mundial. Público é sinônimo de ineficiente, privado é sinônimo de eficiência, eficácia, etc. Né? E claramente a parceria público-privada também é uma maneira, né? O documento implicitamente reconhece isso, né? É uma maneira de resolver os problemas colocados para a educação com a aprovação da Emenda Constitucional 95 de 2016. Né? Então, nos meus últimos 5 minutos aqui, o que vale a pena a gente destacar sobre o Futuros? Né? Provavelmente todo mundo aqui já discutiu bastante, mas é importante, né? O programa, né, que tem como título, né, Programa Institutos e Universidades Empreendedoras e Inovadoras, né? Ele tem 45 artigos que a todo momento fala de empreendedorismo, inovação, e que muda 17 leis, assim, são leis que não são pequenas, né? LDB, o artigo 207 que assegura a autonomia universitária, né? A nossa carreira, mexe com a lei das OS, né? Das organizações sociais, etc. E o seu centro, né? Logo de cara, no artigo 1º, né? O documento já coloca, faz um joguinho de palavra, né? Falando, olha, a gente quer fortalecer a autonomia financeira das universidades e institutos federais, né? A gente nunca reivindicou esse tipo de autonomia, porque isso é responsabilidade do Estado, né? O que a gente sempre reivindicou, é a autonomia de gestão financeira, né? Assim como a administrativa, a política, a pedagógica, né? E aí os seus grandes eixos são gestão, governança e empreendedorismo, 1, né? 2, pesquisa e inovação, e 3, internacionalização. Como que faz isso? A primeira coisa é garantir a gestão institucional via organização social. Então, quem que vai gerir o nosso patrimônio? E o texto fala assim, por exemplo, tem um auditório ali no Instituto Federal X, tem um laboratório na universidade tal, o que seja. Esse patrimônio vai ser gerido por uma organização social. Ela vai definir sobre como uso. Inclusive, a organização social pode ganhar o naming rights lá, né? Então, aqui está o auditório Ayrton Senna, né? Aqui está o laboratório Edir Macedo de terraplanismo, né? Por aí vai, né? É sério isso, né? O documento cede isso, né? E abre a possibilidade também, né, para a criação de polos e parques tecnológicos, né? Aliás, pela gestão de polos tecnológicos, incubadoras, tudo pelas OS, né? Isso é acabar com a autonomia universitária e, inclusive, acabar com a utilidade do reitor, né? Ou dos diretores, etc. Porque quando alguém vai precisar usar algum laboratório ou buscar alguma pesquisa, vai procurar quem? Um diretor de departamento ou o cara que manda no laboratório, né? Que é a OS, né? Segunda coisa é a gestão via fundos de investimento, né? O Estado deixa de ser responsável pela gestão por financiar, né, as universidades, os institutos federais. Cabe ao Estado dar apenas a primeira parcela e aí as empresas dariam o resto, né? E isso se funda, né, no mito de que as empresas querem investir na educação, mas que a nossa Constituição é muito rígida, né? A gente lá no ANS, a gente fez um levantamento e a gente descobriu que de 1000 empresas no mundo que investem em ciência, pesquisa e desenvolvimento, só tem 4 empresas brasileiras que investiram em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Uma delas é a Petrobras, que não é capital privado de clássico, né? A outra é a Vale, a terceira é a Embraer, se eu não me engano, e a quarta é a Topsis, que é uma empresa de criação de aplicativo de celular, etc., né? E que vai investir só para criar aplicativo de celular. E um investimento reduzidíssimo, ou seja, a ideia de que o capital privado vai investir nos institutos, nas universidades, caso o futuro seja aprovado, é uma falácia. A gente vai morrer, vai continuar morrendo de fome, né? E finalmente a gestão ProS, né, abre espaço para acabar com a nossa carreira, né, acabar a carreira dos EPTTs, acabar com a carreira pública, né, e abrir espaço, quebrando o regime jurídico único e abrindo espaço para contratação via CLT, etc. Né? E aí, qual é a compensação que o Ministério dá? Não, aí agora a gente pode virar o servidor empreendedor, né? Que
seria aquele cara que pode criar sua própria incubadora, sua própria OS, e assim buscar a captação de recursos a partir das suas próprias competências, né? Nessa lei também é interessante mostrar que o governo introduz algo que fez, né, com a BNCC, a reforma do ensino médio, que é introduzir a figura do notório saber também, né? Isso é importante também. Outra forma de quebrar a carreira, né, acabar com o concurso, etc. Tem que acabar, né? Mas só para fechar aqui assim rapidão. Abre-se também espaço, né, para criar um mercado de compra e venda de diplomas, porque, por enquanto, né, hoje quem faz a revalidação dos diplomas obtidos no estrangeiro, né, são as universidades públicas. O governo quebra esse monopólio, entre aspas, né, e abre espaço para qualquer instituição fazer essa revalidação. Então eu posso fazer um curso de educação à distância em alguma empresa duvidosa que aparece no meu computador por e-mail em spam, e depois eu revalido com seu equivalente aqui no Brasil, né? A Laureate, que o companheiro chileno, né, citou, né, então ela pode oferecer um curso que não atende os critérios curriculares nossos, né, aqui no Brasil, usando uma universidade lá do Chile, por exemplo, e depois a Laureate se encarrega de validar o meu diploma aqui no Brasil, né? Vai se abrir um grande mercado de diplomas, né? Tem todo um processo sobre a questão de como detonar também a formação dos estudantes, né? O programa fala de criar o dia do aluno empreendedor, em que o melhor empreendedor vai ser premiado uma vez por ano no Brasil, né? Prevê uma redução agressiva no investimento na assistência estudantil, né? E o condicionamento do acesso a bolsas pelo mérito do aluno, essas coisas todas, né? Não vai dar para detalhar. O que importa só destacar, e eu fecho em 2 minutos aqui, né? O futuro, o que ele prevê, né? Uma privatização, né, da educação pública por dentro, né? Vamos lembrar, né? O ministro tem dito muito, olha, a gente não vai, a saída das mensalidades vai criar muito problema para a gente, então vamos detonar tudo por dentro, né? Que assim a gente acaba com barulho, né? Incentivar as parcerias público-privadas, né, via gestão por organizações sociais, acabar com a nossa autonomia política, pedagógica, né, e financeira também, né, e subordinar a produção de conhecimento e a própria educação aos interesses do mercado, né, junto com o processo, né, de invisibilizar técnicos administrativos, de invisibilizar as populações que foram favorecidas pela política de cotas, né, que reconquistaram algumas conquistas importantes, né? Quilombolas, indígenas, estudantes provenientes de escolas públicas, todos desaparecem da preocupação da educação, né? E padroniza também, né, o domínio ideológico cultural. Tendo em vista isso, companheiros, e aí fechando, né, por isso que a gente acha que o futuro é inegociável, né? A gente tem tido muitas discussões, né, provavelmente vocês devem ter enfrentado esse debate também, né, sobre como certos órgãos superiores, os institutos federais, das universidades estão propondo, né, ao invés de um não rotundo, né, não, vamos tentar negociar, como se fosse possível negociar alguma coisa com esse governo, né? O que a gente tem defendido é o não absoluto, não há o que se reformar nesse programa, porque ele é, do começo ao fim, mercado, 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 né? E frente a isso a gente precisa, né, intensificar as nossas mobilizações por dentro das universidades e institutos, aprovando posicionamentos, né, dos nossos conselhos, dos nossos órgãos superiores contra o Futurice, né, dialogando com a sociedade sobre as contribuições da educação pública, gratuita, laica para a nossa sociedade, né, e travando a luta que a gente está travando, né, e que tem como a próxima data de referência, né, a greve nacional do dia 2 e 3. Né. Então, acho que é isso. Obrigado aí pela atenção de vocês, né? 9h30 aqui, todo mundo bolchevique pra cacete. Mas é isso. Obrigado. Começar os outros 15 minutos, vamos dividir aqui entre os 3 coordenadores do SINASEB. Então, Beato, dialogando aí com a mesa anterior, de conjuntura, eu acho que a gente precisa aparecer no ponto de conjuntura a questão de se o governo Bolsonaro é continuidade, o governo Dilma, se tem futuro. E eu acho que a gente precisa entender, obviamente não é uma continuidade simples, né? A gente tem uma mudança drástica no cenário do país e essa mudança está se refletindo na questão da educação. Mas a gente precisa entender que esses ataques que a gente está enfrentando agora, eles não destoam dos ataques que a gente já vinha enfrentando. Eles aprofundam.
Eles são complementares aos ataques que a gente já vinha enfrentando na educação. Então, quando a gente fala dos cortes de verbas, não dá para, como foi citado aqui na mesa anterior, para não observar a emenda constitucional 95 e pensar que é um corte de verba em cima do que já vinha sendo cortado com a emenda constitucional 95. Não dá para pensar no futuro, que é essa proposta de privatização da educação, sem analisar que a gente já estava passando por um processo de privatização da educação com todo o investimento que vinha no capital privado, né? Enfim, esse processo a gente não conhece de hoje. Queria ressaltar na questão do futuro, bem rapidamente, 2 pontos. Primeiro, a questão da OS, que ela está muito vinculada à questão da lavagem de dinheiro. Ela é muito funcional para a lavagem de dinheiro. Se a gente for pegar as OS na saúde, o efeito é desastroso. Um governo que tem relação com a milícia, com certeza tem interesse em fazer a privatização por meio de parceria público-privada, por meio das organizações sociais. Acho que a gente precisa dialogar mais claramente aqui dentro do Sinasec, aproveitando que a gente está companheiro das outras entidades, sobre a questão da rejeição clara do futuro, porque a gente tem tido uma série de reitores que fazem fala contra. Para além da questão do disputar, que está colocado, mas alguns fazem uma fala contra. Palavras se perdem ao vento. A gente quer saber quais são os órgãos que estão se posicionando pela rejeição do futuro e se enviando essa posição para o BEC. E isso as universidades estão, né, por conta da batalha, que os companheiros trabalhadores da educação, que os estudantes da educação estão trabalhando nas universidades, está muito mais avançado do que a gente na rede federal. E dizer que vários dos ataques que já vinham sendo feitos, eles estão sendo implementados na rede federal de maneira paulatina, que muitas vezes a gente não está percebendo. Então, eu recebi informes de companheiros de uma sessão que foi da plantação de base, e ele falando que a reforma do ensino médio já estava sendo implementada no campus dele. E os professores estavam achando bom, porque em princípio estava reduzindo a carga horária. Não se ligaram que era a reforma do ensino médio e que isso vai levar à demissão ou à precarização ampla do trabalho. Mas o que eu queria focar mesmo, já que os companheiros falaram, e eu acho que os outros vão falar no futuro, é a questão da militarização da educação. Que, como eu falei mais cedo, ela não vai chegar na rede federal, ela já chegou na rede federal. E aqui em Brasília e no Goiás, assim, está sendo ponta nesse debate, e o que é mais assustador é que, quando eles avisam que vão militarizar uma escola, é porque o projeto já está todo feito. E o pior, a comunidade está convencida que tem que militarizar. Não foi à toa que aqui no DF foram feitas votações em 9 escolas, 7 aprovaram por ampla maioria. As duas que não aprovaram, eles se puseram. Mas tiveram também uma votação expressiva a favor de militarizar. E aí, para a gente não ficar isolado conversando com a gente mesmo, a gente precisa primeiro pegar quais são os argumentos que quem defende a militarização, para a gente tentar desfazer, e eu vou pegar só os 2 principais, porque não vai dar tempo de desenvolver aqui, e dizer qual é a funcionalidade dessa escola militarizada. Então, o primeiro argumento que eles usam, que é muito forte, é a questão da segurança. Uma escola militarizada é uma escola segura, né? Imagina, um governo, se você tem um incêndio numa floresta, ele manda militar, né, para atirar na árvore, deve ser. Imagina o problema de segurança, que num período de crise aumenta a violência social, aumenta também a violência na escola, e aí a proposta que ele põe é militarizar. Eu acho que é importante a gente pegar no contrapé do cinismo desse governo. Porque, por exemplo, uma das coisas que eles usam e ganham colegas nossos os educadores estão sofrendo violência, os alunos estão agredindo os professores. Olha que coisa mais absurda. Pois é, o governo manda gravar professor, fala que a gente não é educador, fala que a gente é doutrinador, e aí depois propõe como solução militarizar a escola. As escolas que foram militarizadas, elas não ficaram mais seguras. Então a gente tem um exemplo aqui, a gente tem uma escola aqui da Ceilândia que militarizou, tem escola que já tem mais militar do que educador, 20 a 25 policiais por escola. Militarizou para poder garantir a segurança e logo na sequência o aluno foi esfaqueado no muro da escola. Na verdade, o que ela faz é, além de não garantir a segurança, é trazer um outro tipo de violência para dentro da escola, que é a violência policial. E aí não dá para a gente fazer um debate de conjuntura, desde manhã tem vários companheiros falando, por exemplo, da Ágrita, sem a gente falar. Ixi, nem avisaram do tempo nem nada. Bom, sem a gente falar do extermínio da juventude negra. E de como a polícia atua no extermínio da juventude negra. E é essa polícia que a gente está colocando para dentro das escolas. Eu tinha bem mais para falar,
principalmente nesse ponto, nós, se tem o concurso, a gente conclui. Na volta a gente coloca. Pessoal, eu não vou ser repetitivo, queria reivindicar toda a fala aqui de Fernando sobre a construção que ele fez sobre o Futuris. Eu queria fazer algumas relações importantes. No ano passado, nós fomos às ruas lutar contra a PEC 247, que nós chamávamos ela de PEC da morte. O Futuris é uma necessidade dessa PEC, que virou emenda constitucional 95. Ela é o tema de misericórdia, é a nossa morte. A gente não estava brincando com chamar aquela PEC da morte. Ela veio nos matar. Essa é a primeira coisa importante para observar. A relação daquela luta que nós fomos derrotados e o Futuris. Importante isso. Segunda coisa. O centro da luta do Futuris é que nós vamos fazer pesquisa na universidade, vamos vender, podemos ter autonomia financeira a partir da venda de pesquisa. É uma coisa muito simples. Isso pode ser feito hoje? Olha, as fundações podem vender pesquisas. Campina Grande tem 2 cursos que funcionam na universidade, inclusive no projeto eles citam. Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande. Vai ser a mesma probabilidade do nome, vai ser Universidade Nokia, Campina Grande, né? Universidade Nokia. A Nokia financia 2 cursos, ó. 2 cursos. Há mais de 20 anos. Você sabe qual é o levantamento do Andif sobre o que essa forma de arrecadar fundos significa para a educação? Eles conseguem arrecadar 4% do que é consumido na educação. O governo tem passado de 4% para 100%. Mesmo na lógica capitalista, isso é possível. E aí o projeto tem uma coisa muito importante. O projeto não tem uma linha sobre a sua viabilidade. Coisa que é obrigatória no processo de tramitação de um processo na Câmara Federal. O projeto Futuris, não tem uma linha sobre a sua viabilidade. Uma. E outra coisa que a gente esquece de dialogar. Qual é o tripé da educação? Ensino, pesquisa, extensão. Não tem uma linha sobre extensão. Acabou a extensão. Tirou a extensão da educação. Porque extensão é custo. Verdade? Acaba. Sobre a militarização, pessoal, eu queria pegar nos meus 5 minutos e gastar, eu só falei 2, e gastar os outros 2 com um videozinho que impactou bastante. Passa aí. 1, 2, 3, 4. É você que está me olhando? É você que está me olhando. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Escola militarizada. Escola militarizada. A melhor da região. A melhor da região. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ai, ai, mamãe. Ai, ai, mamãe. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Minha vida antigamente. Minha vida antigamente. Era comer, beber, dormir. Era comer, beber, dormir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faço parte de uma escola. Faço parte de uma escola. Que tem disciplina e moral. Que tem disciplina e moral. Disciplina elevada. Disciplina elevada. Escola operacional. Escola operacional. Hop, hop. Hop, hop. Ia, hop. Ia, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, ha. Hop, ha. Ia, ha, ha. Ia, ha, ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atenção pro alto. Alto. Bola, cantar. Bola, sentindo. Alto, pelo carinho. Oi. Alto. Bola, cantar. Pergunta. O que é cidadania? Direito do cidadão. Qual o direito do aluno? Estudar. Qual o dever do aluno? Se comportar. Aluno, qual é a sua missão? Ver, estudar e virar um cidadão. O que é escola
Triste, né, pessoal? Eu tô assustado. Mas olha bem, assim como o Futuros, que quer nos matar, e quem vai buscar apoio, dizendo que o nosso aluno é caro, isso também tem apoio da sociedade. Triste isso. Obrigado. Bom, minha gente, não quero ser repetitivo, né? Eu acho que essa mesa aqui é de uma grande importância, ela é fundamental para que a gente volte, nos deu um choque, né? Bastante grande, e a gente precisa voltar com a tarefa, que é levar esse debate daqui, dessas mesas, para os nossos locais de trabalho. Temos colegas que não estão percebendo, possivelmente. Inclusive, no futuro, tem alguns camaradas que acham que vão ganhar dinheiro com isso aí, né? Que vão ampliar o seu ganho. Né? Colegas que acham que vão lucrar, que vão ser professor federal, público, servidor público, e ainda um empreendedor dentro do seu local de trabalho. Se a primeira coisa que o futuro se quebra é o fato dele ser servidor público. Quer dizer, ele vai ser apenas esse pseudo empreendedor se lá, por exemplo, como você deu exemplo, né, da questão do, por exemplo, uma empresa de aplicativo para celular, se ela quiser apenas, se ela for para a escola, ela vai só querer aquele tipo de enfim, aquela atividade, né? Quer dizer, as outras áreas, acabou. Então há uma grande ilusão. Acho que a gente precisa fazer o debate sobre o futuro e ir atacando essas ilusões. É muito importante. Inclusive, lá no IFBaiano, por exemplo, já numa gestão do reitor passado, o Lucas até está aqui presente, nós tivemos lá no Consup um debate sobre as fundações, né? Onde o Consup rejeitou essas fundações. Isso no momento que nos falava de futuros. Né? Agora, esse discurso vem com peso. Né? E naquele momento, eu recordo, havia alguns servidores, professores que desenvolvem pesquisa e tal, né? Enfim, eles questionaram a posição do Consup e está rejeitando essa introdução, né, dessa fundação para o IFBaiano. Então, reprovamos e fomos questionados. Né? Quer dizer, hoje, esse discurso ele vem revertido com uma nova roupagem, né, do mercado que é invisibilizada essa questão do mercado. O cara acha que vai ter só vantagem. Né? E aí, enfim, eu vendo esse vídeo aí, Lobão, eu esses dias voltando de Santa Inês para minha casa, que é em outra cidade, eu passei isso na Bahia, no sertão da Bahia, eu passei na cidade de Laje e tinha uma situação exatamente como essa, na rua em frente à escola, né? Onde tinha um sujeito com uma roupa de policial militar e uma ordem unida de uma turma, imagino, de estudantes do ensino fundamental. Em uma escola que eu fiquei apavorado e todo dia eu passo em frente e não sabia que ela era militarizada. E é nesse sentido, eu parei o carro, até fiquei observando assim, e vendo que é isso, é a reprodução disso aí. Né? É muito triste, né? Terrível. O espectro é muito triste, ele ronda o Brasil, né? E precisamos saber o que fazer. Temos muitas frentes de luta, né? Muitas questões para a gente poder estar atacando e organizando a base para poder fazer enfrentamento. Companheiro aqui, parabéns pela sua fala. Eu lembro que nos anos 90, a época do governo Fernando Henrique, no Paraná era o governo Jaime Lerner. E lá
funcionou como um grande laboratório neoliberal, que inclusive adotou essa mesma reforma, né, lá no Paraná, para o ensino médio e ensino fundamental, e construiu a Universidade do Professor de Faxinal do Céu, que era um local assim, numa região de frio, né, muito frio, então aqueles pinheirais que lembrava uma paisagem suíça, assim, na Europa e tal, aquele frio, aquela névoa. Então o professor ia para lá, ia em torno de 1.000 e tantos professores, né? Ficava uma semana, 15 dias lá, num bom alojamento, com excelente refeição, com peças de teatro, musicais, né? Onde o professor era afastado do seu local de trabalho, ia para o Faxinal do Céu, essa chamada Universidade do Professor, que era um grande laboratório neoliberal, e ficava vivendo uma outra realidade. Quando ele retornava para a escola, ele não conseguia mais perceber o problema que ele vivia antes. Ele era um novo professor, a escola era nova escola. Não que a escola tivesse mudado, mas a lavagem cerebral fez com que ele mudasse. E ali, naquele momento, no Paraná, se implementava uma política neoliberal profunda. E agora está sendo retomada. Depois de Requião, a coisa modificou um pouco, né? E logo em seguida Beto Richa, e agora o Ratinho está retomando. Então, eu acho que, como o Chile foi o grande laboratório das políticas neoliberais da América Latina, inspirou o Paraná lá, e hoje com muita força está sendo retomada, né? Seja através do Futurice ou das demais políticas, que cada dia a gente acorda com uma porrada dessa. Então eu acho que a gente precisa aprofundar esse debate sobre o neoliberalismo, que ele é o pano de fundo disso tudo aí que está acontecendo. Obrigado.